paz do Senhor venha entrar em nossas casas, né, em nossos corações, para nos dar mais um entendimento da palavra, temor à palavra, né? Porque sem temor, nada feito. Se nós não estiver temor, né? Isso é o princípio, né? De ser temente a Deus. É o temor, né? Claro, tem que ser, né? Mas eu estou aqui, mais uma vez, hoje eu quero ler aqui em Apocalipse, uma palavra maravilhosa que Deus tocou meu coração para vir falar hoje. E hoje eu quero falar aqui sobre algumas coisas, né, das revelações que João, né, nos deixou através do poder de Deus, do Espírito de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhes deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo, ao qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João não tinha melhor, né? Jesus, ele sabe muito bem o que ele faz. João, ele andou com Cristo desde o princípio, né? Então não tinha ninguém melhor do que ele para nos deixar essas revelações, né? Para nos escrever essas revelações. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Eita glória! Ainda que pra gente pareça que nunca vai chegar, né? Mas está próximo, está muito mais próximo do que se pode imaginar. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? A gente não entende, mas um dia a gente vai entender, porque Deus fala todas essas coisas. E olha quanto tempo já foi escrito esse livro, né? Mais ou menos uns 2000 anos atrás. E ele já estava falando que já está próximo. Então você imagina o tempo de Deus, quão extenso, quão grande é, né? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graças e paz seja convosco da parte daquele que é, e era, e o que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Jesus, que é a fiel testemunha. Jesus, ele passou por aqui, ele viu e sabe de todas as coisas. Ele é a fiel testemunha de Deus para o dia do julgamento. Contra as potestades do inferno. Ele é a fiel testemunha para isso. Testemunhar o que ele viu e o que fizeram também com todos os profetas e principalmente com ele, né? E também nós temos os 12, né? Os 12 discípulos de Jesus. Ainda apesar que um deles se desviou, né? Mas aí entrou Matias no lugar, né? Então, continuou os 12. Tudo isso é testemunha. Olha qual a importância das testemunhas.
né? Jesus, o fiel, né? A fiel testemunha e os 12 apóstolos de Jesus Cristo. Por causa das potestades, né? No dia do julgamento não vai ter como contrariar tudo o que estão fazendo nesse mundo que não é lícito fazer. Principalmente, né, os poderosos, digo espiritualmente falando. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. O príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quanta gente eu queria que ouvisse essas palavras para sair da mão do maligno. Mas quão difícil é as pessoas quando entram numa religião. Né? Ela não fica aberta. Ela se fecha, como eu já falei aqui, parece que coloca um cabresco e não quer ver. É aquilo lá e acabou. Né? Muitos vão padecer por falta de sabedoria. Muitos vão padecer por falta de sabedoria em religiões que ensinam coisas que só Deus, absurdo, que a gente vê por aí, né? Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Se não fosse Jesus, né? Se não fosse Jesus, ninguém conseguiria se libertar desse mundo aqui. Se Jesus não dá a vida dele, ninguém conseguiria se libertar com a força do próprio braço. Por causa da pureza. O único que veio sem mancha, sem mácula e se entregou na cruz para pagar os pecados. Homem nenhum, desde o princípio, falou que é homem, não tem poder para nos tirar daqui. Né? Não tem. Por isso veio Jesus, santo, imaculado, fiel. Não pecou em nada, não se achou pecado na boca dele. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória, o poder para todos sempre. Amém. Como eu já disse, né? Muitos de nós vamos ser levantados reis e sacerdotes para Deus e para o Pai de Jesus Cristo. Presta atenção nisso. Quão importante é essa palavra. E de repente a gente vê alguém por aí, né? Na maior humildade, tranquilo, sossegado, a gente não dá nada para ele. Mas são exatamente esses aí que Deus está levantando como reis e sacerdotes. Deus apanha o sábio na sua própria sabedoria. Como diz, né? A gente tem que se fazer louco para ser realmente de Deus. Para ser sábio de Deus. Mas o sábio vai ser apanhado na sua própria astúcia. Isso não sou eu que estou falando, são palavras de Deus. Então esses mais humildes que você vê, são os que Deus vão levantar como reis e sacerdotes.
E a gente deve respeitar muito, não é? Vou ler de novo os 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo o que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eis que vem com nuvens. Gente, quando Deus fala que vem com nuvens, não é fumaça, não é essa nuvenzinha que a gente, esse vaporzinho que a gente vê aqui. Quando Deus fala que Jesus vai vir com nuvens, é uma extensa camada de anjos, para te falar a verdade, para você entender melhor. Né? Ele vai vir com milhares e milhares e milhões de anjos. Essas são as nuvens que Deus fala aqui na palavra. Ele não vai vir sozinho. Vai vir com os anjos. E todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram. Os que os transpassaram estão aonde agora? Ninguém sabe, né? Exatamente aonde. A gente pode até imaginar, mas ninguém sabe exatamente aonde esses que transpassou Jesus está, mesmo porque já faz 2000 anos. Então, ele não vai vir só para quem está aqui, né, carnalmente, se é que vai estar. Mas espiritualmente falando, Jesus vai vir no último dia. Quando ele vier, ele vai julgar o povo, né? Vai separar o joio do trigo e acabou. Né? Aí vai acabar. Aí vai fechar o céu, vai se enrolar como um livro. Ele fez essa comparação aqui na palavra, porque antigamente os livros eram enrolos, né? Então ele comparou como vai se fechar como um rolo de um livro. E vai vir no último dia. Não vai ficar ninguém aqui brincando, vendo isso, não vai ter nada disso que você vê nesses filminhos por aí. Porque ele vai vir no último dia. A gente tem isso aqui em Apocalipse, eu não sei exatamente o capítulo, mas eu acho que aqui pro final. Eu não estava esperando falar isso, né? E eu não me lembro agora, mas de uma hora eu vejo aqui onde que está e eu vou, com certeza eu vou ler. Mas Jesus vem no último dia. A gente vê isso também lá no livro, quando Marta fala com Jesus, né? Que Jesus vai ressuscitar Lázaro e Marta fala que eu sei que o Senhor vai ressuscitar Lázaro no último dia, mas não o último dia que o pessoal acha que vai ficar gente aqui ainda um tempo. Não, gente. Ele vai vir no último dia. Quando ele vier julgar a igreja, separar o joio do trigo, vai acabar tudo. É só a gente ler um pouquinho para a gente entender, né? Infelizmente eu não sei explicar muito bem, eu explico como Deus me deu, né? Como Deus quer que eu faça, né? Sou assim, né? E o que eu vou fazer? E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus está em Deus e Deus está em Jesus, ele é um só. A palavra de Jesus nunca vai voltar vazia. Quando ele fala,
acontece e não demora. Por isso que a gente precisa ter essa fé. Jesus é o Todo-Poderoso, a palavra dele não volta vazia. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma voz, como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, e Efeso, e Ermina, e Pérgamo, e Tiatira, e Sardes, e Filadélfia, e Laodiceia. Espiritualmente falando, espiritualmente falando, as 7 igrejas é todo o povo de Deus. E também os que era para ser de Deus. Mais para frente a gente vai saber disso que eu estou falando, né? E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Presta bem atenção nisso daqui. E vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. No meio dos 7 castiçais, vi um semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo, vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os olhos como chama de fogo. E os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha. E foi, né? E a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Poder, né? Saía. O que ele fala não volta vazia. O que ele fala se cumpre. É o poder de espada de 2 fios. Né? Tem muita gente ainda que não entendeu isso. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eita glória! Esse é o poder de Deus, né? Esse é o poder da pureza de Deus. O poder de Deus. O rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Tamanha é a santidade dele. Imagina o que fizeram com ele aqui. Quando descobri, né, que já deve estar padecendo horrores, né, onde estão, o que fizeram com ele, né? Eu, quando vi, caí aos seus pés, como um morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Sou o primeiro e o último. Jesus, ele veio desde o princípio, quando Deus criou a luz. Ele foi criado lá, no princípio, primeiro, primogênito. E ele vai ficar até o fim, ele é o último. Então, no último dia, quando ele acabar de julgar, quando ele acabar de colocar cada um no seu devido lugar, ele ainda vai estar aqui. Né? Por isso ele fala: eu sou o primeiro e o último. Então ele só vai sair daqui quando tiver consumado, tudo feito. Aí ele sobe, aí ele sai daqui. Né? Aí vai para a nova cidade. Aí ele vai reinar em todos os lugares. Digo isso porque ele já reina.
mas tem uma hierarquia no mundo, né? E aqui ainda pertence, o trono do maligno ainda está nesse lugar. O que vive, fui morto, mas eis que aqui estou, vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte, do inferno. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que depois dessas hão de acontecer. Então, muitas coisas, né, principalmente porque já passou 2000 anos, já aconteceram, nós já estamos vivendo o Apocalipse há muito tempo. Desde quando João escreveu esse livro, já estamos vivendo o Apocalipse. Por isso os tempos estão próximos. Embora a gente não vê, né, não vê as coisas que estão acontecendo. Vê e não vê, né? É porque é discretamente. Mas estão acontecendo. Todas essas coisas aqui já estão acontecendo. Muitas já aconteceram, muitas estão acontecendo, como Deus acabou de falar aqui para João. Né? Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de vir. Olha, as que são. Então, desde a época de João, de Jesus, já está acontecendo o Apocalipse. Apocalipse não vai acontecer daqui a não sei quantos anos, mas já está acontecendo faz muito tempo. O mistério das 7 igrejas que viste na minha destra, olha que legal isso aqui. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, onde que Jesus está andando? Quando ele falou aqui em cima, né? E virei para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Jesus nunca, né? Nunca vai abandonar o seu povo. Ele está no meio das 7 igrejas, né? Os castiçais são as igrejas de Deus. E ele está andando no meio dos castiçais. João viu ele no meio. E dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as igrejas. As igrejas é o povo de Deus. Jesus anda no meio do povo de Deus. Por isso temos que nos santificar o máximo possível, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Ele não fica lá dentro da igreja, ele não mora dentro da igreja, não. Ele não mora no templo, ele mora na igreja, no povo de Deus, no coração de Deus. Ele anda com o povo de Deus. O Espírito Santo habita em nós, desde que a gente esteja na palavra de Deus. Né? Porque se não estiver vivendo a palavra de Deus conforme a vontade de Deus, não tem o Espírito Santo, não tem ainda salvação. Então vai ter a salvação depois que recebe, que é batizado com o Espírito Santo e permanece. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Quando Deus fala escreve ao anjo, vamos dizer assim, a gente não sabe exatamente, todo mundo, todos os anjos, tudo vai passar por aqui pela terra. Todos nós vamos passar por aqui, porque todos nós precisamos ter essa oportunidade com Jesus Cristo. Né? É uma prova.
Então todos nós, até mesmo os anjos passarão por aqui e muitos já passaram. Tem muitos anjos de Deus por aí que a gente não sabe, que precisa passar por aqui. Então, aqui que ele escreve agora, escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Esse anjo pode estar espiritual ou pode estar passando por aqui. A gente não sabe, porque todos vamos ter que passar por aqui. Por isso que eu falo. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas. Que tem os 7 anjos, né? Que são as estrelas. Que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Anda no meio dos castiçais do povo de Deus. Eu sei a tua obra. Deus está falando aqui, eu sei a tua obra. Então Deus está falando com esse anjo. Eu sei a tua obra, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não o são. E tu os achaste mentirosos. E sofreste, tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Olha isso, tirará dele o povo que ele cuida. E se não te arrependeres, tem porém isto, que aborreces as obras do Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Deus, ele está falando aqui com o anjo, mas ele está falando também com as igrejas. Mas principalmente esse anjo que já não pratica mais desse primeiro amor para com o povo de Deus. Ele está falando com o anjo para o anjo voltar a praticar, a cuidar do povo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. A quem vencer. Então agora ele está falando com a igreja também, né? Não é só com o anjo. Que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Hermina, escreve isto, diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e a tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Lembra que eu falo disso? Lembra que eu falo disso? Eu falo muito disso, para a gente tomar cuidado, muito cuidado com o que a gente almeja. É por isso. A gente pode conseguir o que a gente quer, mas a gente pode perder também a vida para com Deus por causa do nosso coração mau. Né? Ninguém pode servir a 2 senhores. Isso a gente sabe que é palavra. Né? Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Sinagoga é poder, né?
Nada tema das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus. Quem passar por essa tribulação de 10 dias, né? Para segurar até a morte, para não desfalecer, para vencer, ainda que morra carnalmente falando, mas não vai sofrer o dano da segunda morte, quer dizer, não vai sofrer quando Jesus vier levar a igreja, né? Não vai sofrer, não vai, mesmo que for julgado, não vai sofrer. É Deus que está falando, né? Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Precisamos então lutar, porque o que vencer, né? Jesus venceu. Nós precisamos também vencer. E a gente vence tudo isso pela fé, pela esperança, por não desistir jamais. Ainda que venha morrer, como eu disse. E o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eis que as tuas obras, eis que eu sei as tuas obras, e onde habitas. Olha isso. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Onde é que está o trono de Satanás? É aqui, né? Ainda está, ele não está falando que estava, que aí está. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, ao qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. Lembra que eu falei lá atrás? Mas ainda umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e da prostituição. Idolatria a gente sabe que é adorar falsos deuses, falsas imagens, adorar testemunhos, falsos profetas, né? E não crer que Jesus Cristo, como tem religião que a gente sabe por aí, né? Não crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Tropeça. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, do diabo, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que se comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Prostituição aqui é deixar de adorar o nosso verdadeiro Deus e adorar outros deuses. Esse é o tipo de prostituição que ele está falando aqui. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Deus está falando com o anjo, né? E com a igreja. Arrepende-te. É por isso que eu falo, nem todos, né, vão conseguir dar vida por causa da falta
de sabedoria, falta de conhecimento. Infelizmente, né? Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça com o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Oh, glória! Eu, ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto. Diz o Filho de Deus, que tens olhos como chama e fogo, como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, Eita, meu Deus, tá difícil aqui. Vou ler de novo. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostitui e comam do sacrifício da idolatria. E dei-lhes tempo para se arrepender. Deus deu tempo para se arrepender da sua prostituição. E não se arrependeu. Eita glória! Deu tempo para se arrepender, mas não consegue se livrar. Não tem temor a Deus. É a falta de temor, como eu tenho dito. Porque não tem conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem das coisas espirituais de Deus, mais fácil fica para a gente conseguir vencer e mudar. Mas se a gente não tem temor, então a gente precisa fazer o quê? Primeira coisa, se ajoelhar e orar. Se não tem nem costume de orar, aí esquece, né? Primeiro, orar. Segundo, ter conhecimento. Para ter temor. Para conseguir mudar. Tem coisas que a gente só consegue fazendo assim. Tem alguns vícios, tem algumas coisas que a gente não consegue deixar. Mas a gente vai lendo, vai orando, vai pedindo a Deus, vai tendo conhecimento, adquirindo temor, aí a gente consegue. Mas precisa vencer, precisa se esforçar. Como eu já disse algumas vezes aqui, né? Quando a gente vai para a faculdade, se você não estudar, o que vai acontecer? Né? Se você não estudar, ficar lá olhando todo mundo lá e brincando lá, vai passar como? Não é? Então a gente precisa ter conhecimento. Precisa ler, sim, precisa orar, pedir para Deus discernimento, pedir para Deus, né, para abrir a nossa mente, para pôr essas palavras na nossa cabeça. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama. Eita glória! Eu tenho certeza que Deus está falando com muita gente aqui. Porque do jeito que tá as coisas, né, gente? Fala sério. E as porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. E se não se arrepender das suas obras, eu ferirei de morte
Eita glória, é melhor ouvir a palavra de Deus. Eu ferirei de morte, e os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e o coração. Não adianta querer se esconder. Não adianta querer se fazer de santo e não é santo. Né? Deus está de olho. Deus sonda a mente. E se não se arrepender, ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente dos corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. É sério a coisa, gente. Vamos, né, nos santificar na presença de Deus. Porque Deus está falando aqui fortemente hoje. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas Deus está falando aqui, né, desses que não conheceram, não estão praticando essas coisas, né? Mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. Olha que não demorou muito para falar, né? Olha aqui, aquilo que eu falei, que Deus, ele, mas o que tem, retende até que eu venha. Então nós precisamos estar vigiando até a hora de Jesus Cristo, não importando o lugar que nós esteja. Pode ser que a gente esteja aqui, pode ser que a gente esteja em outro lugar, vai saber aonde. Mas eu estou falando aqui com as igrejas. Nós precisamos fazer a obra, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar em Jesus até o dia que Ele vir. A gente não sabe quando vai ser, a gente não sabe se a gente vai estar aqui, aonde a gente vai estar. Mas os que tendes, retende-o até que eu venha. E é o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, até o fim as minhas obras. Eu lhes darei poder sobre as nações. Eu lhes darei poder sobre as nações. Né? E com vara de ferro as regerá. Vara de ferro é poder. Como os anjos têm poder, né? Lembra de Miguel, quando Moisés morreu, que Satanás queria resgatar Moisés e o anjo Gabriel veio salvar Moisés. Aí ele falou que Deus te repreenda, Satanás. Esse é o poder, essa palavra de Miguel, né, é a vara de ferro. E Satanás não pôde fazer mais nada. E Moisés está trabalhando, né? Está trabalhando. Como eu sei disso? Na transfiguração, quem veio? Qual foi os dois anjos que veio? Elias e Moisés. Moisés continua trabalhando. Por isso que eu falo, nós precisamos reter essa nossa fé, essa confiança, esse amor em Deus, seja lá onde a gente estiver. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi do meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. E o anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus.
e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Lembra que eu falei lá no começo? Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive. Quer dizer, aparentemente todo mundo vê como vivo. Vê como um anjo de Deus, vê como um pastor de ovelhas. Mas na verdade está morto. Na verdade não tem vida. Está lá trabalhando, mas vive de qualquer maneira. Faz a obra de qualquer maneira. Por trás de tudo isso vai saber o que está fazendo. Né? Está morto. Está morto espiritualmente. Engana a si mesmo. Engana a si mesmo. Não vive a palavra, não vive a palavra. Ouve a palavra, mas não vive a palavra. Conhece a palavra, mas não vive a palavra. A gente vai mudando aos poucos, é claro. Mas a gente precisa se esforçar. E muito. Né? Precisa se esforçar e muito. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vive e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que está para morrer. Esses pastores, eles têm um povo. São 7 igrejas. Então ele tem um povo para cuidar. Né? E se ele não cuida direito, se ele mesmo está andando de qualquer jeito, então aquele povo também vai andar de qualquer jeito. E tá para morrer, como ele diz aqui. Ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Estava porque Deus está dando uma chance. Né? Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Se Deus está falando que a gente recebe e ouve, é porque em algum lugar ele fala com a gente. No profundo sono, aqui agora, através de pregações, às vezes, né? Hoje está difícil, mas Deus fala. Então ele está falando aqui, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão. Virei sobre ti como um ladrão. Sobre aquela pessoa, de repente Deus pega ela e julga. E não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as tuas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Glória a Deus, né? Esses são os que ouvem a palavra de Deus, que se converte verdadeiramente, que anda conforme a vontade de Deus. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Oh, glória! E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos, os anjos de Deus, do Pai de Jesus Cristo. Imaginou isso? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao 7º anjo que está em Filadélfia, escreve isto. Diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tens a chave de Davi. E o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, tendo pouca força. Né? Ninguém pode fechar, tendo pouca força.
guardastes as minhas palavras e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adoram prostrados aos teus pés. E glória. E saibam que eu te amo. Oh, glória, aleluia. Bendito é aquele a qual Deus está falando agora, né? Essas palavras. Que Jesus venha ter misericórdia, né, desses que não conseguiram ainda alcançar essas coisas, né? Essas coisas maravilhosas de Deus. Muita falta de palavra, né? A gente já não vê tanta pregação, a gente já não vê... Tanta não, a gente já não vê quase nada, né? Pregação verdadeira da palavra de Deus. Aí vai padecendo, porque não tem conhecimento, não tem mente, não tem espírito, não tem mais nada. Aí vai. Vai fazendo a obra de qualquer jeito. Padece. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Se Deus não está nessa hora, eu vou te falar a verdade, não aguenta não. Só eu sei a tribulação que eu passei os 10 dias. E se Jesus não tá, não aguenta. Era para mim tá louco, 10 dias sem dormir, vendo o diabo toda hora dentro da minha casa, se arrastando como cobre. Não era só um não, eram muitos. A tentação foi terrível. Algumas horas, alguns até enrolavam na gente assim, ficava com a cara, assim, cara a cara com a gente, né, incitando. Não foi fácil não, foram 10 dias assim, 10 dias. Só Deus sabe, só quem me viu sabe. E se Jesus não estiver junto, esquece. A tribulação então vai vir sobre todos. Todos. Não é fácil. Então tem que ter Deus no coração para suportar. Por isso muitos sucumbem. A gente ouve falar de pastores que tiram a vida de outras pessoas. Não só pastores, né? Quantas pessoas, quantos crentes a gente vê por aí. Quantas coisas absurdas a gente vê. É a hora da tentação. Não suporta. Muitos tiram a vida, se matam, a gente vê por aí. Tem que ter Deus no coração. Tem que ter Jesus no coração. Tem que estar ligado no céu. É o único jeito da gente conseguir vencer. Né? Como Jesus falou aqui. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Não é só dos crentes, não. Se não for crente, piorou, né? Aí esquece. Se não tiver Jesus no coração, esquece. Quando eu digo crente, é crer em Jesus Cristo. Mesmo que for de outras religiões, desde que ande no caminho de Deus. E que foi batizado, né? Claro. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Vai ter um poder tão grande no templo de Deus, de lá nunca vai sair. Glória a Deus. E escreverei sobre ti, sobre ele o teu nome. O meu nome, desculpa. E escreverei sobre ele o meu nome. Deus, deixa eu ler de novo. Quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá.
E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu nome, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha quanta maravilha. Quem resolve andar nos caminhos de Deus, quantas coisas maravilhosas Deus vai fazer, e o que a gente nem imagina que está escondido lá, né? Que está guardado lá, né? Eu ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Glória a Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Eita, isso aqui é quem conhece a palavra de Deus e não pratica, não faz a obra de Deus. Está morto espiritualmente falando. Né? Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como diz, sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, pobre e cego e nu. Miserável, desgraçado, pobre, nu, cego. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. A porta é estreita. É isso que Deus está falando aqui. A porta é estreita. Então Deus está pedindo para andar na porta estreita. Para que te enriqueças. E vestes branca, para que te vistas. E não apareça a sua vergonha da sua nudez. Eita glória! E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Olha o que Deus está falando. Busca a presença de Deus. Olha para cima, vê as coisas de Deus. Unge os olhos com colírio. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Bem, eu sei disso. Quando Deus começou a me revelar algumas coisas na palavra, eu queria fazer a obra conforme a minha vontade, né? Queria fazer a obra onde não podia fazer. Digo aqui, ler o que não precisava ler. E eu não estava entendendo muito bem, então eu queria fazer a obra daquele jeito. Mas quanto eu fazia a obra, quanto mais eu tentava fazer, mais sofrimento vinha. Até que Deus me trouxe para cá. Né? Até que Deus me trouxe para cá. Eu orei muito, porque eu não aguentava mais tentar fazer a obra, e vinha sofrimento, e parava, e passava um tempo, e tentava fazer de novo, e vinha mais sofrimento. Não foi fácil, não. Até chegar aqui, no Novo Testamento, como eu estou falando. Depois que eu cheguei aqui, que eu entendi que era isso que Deus queria, que eu lesse Novo Testamento, que eu falasse das coisas de Jesus, foi que acalmaram as coisas. Por isso ele fala, né, que ele repreende quem ele ama. Eu estava fazendo a obra lá no começo da Bíblia e não era isso que ele queria. Porque a ressurreição, quem deu a vida foi Jesus. Né? Ninguém mais deu. Atrás não adianta ficar lendo, quer aprender, aprende, mas não adianta ficar pregando. Porque quem deu a vida, né, foi Jesus. O Antigo Testamento não pode salvar ninguém. Era aspergido sangue de animais.
veio por causa da desobediência. Essa lei veio por causa da desobediência da palavra de Deus, até que viesse a reforma, que é Jesus Cristo ressuscitado. Então a gente deve pregar essas coisas. Enquanto eu não vim pregar essas coisas, só Deus sabe o que eu passei. E quem me conhece. Não foi fácil. Por isso que eu falo. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir as portas, entrarei em sua casa. Eita, quem pode fazer isso senão Jesus? Glória a Deus. E com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, dar-lhe-ei com... Ao que vencer, lhes concederei que assente comigo no meu trono. Gente, eu sei que tem gente que sabe, mas eu vou falar. Quando Deus fala, se assente comigo no meu trono, não é ficar sentado lá fazendo nada. Não, não é ficar sentado lá no trono, sentado lá não. Assentar no trono é receber o poder de Deus. É reinar com Deus. Isso é o significado de assentar no meu trono. Eu tenho que falar essas coisas, porque Deus toca no coração e eu tenho que falar. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia. Eu ia ler o capítulo 4 aqui rapidinho, mas só que eu achei por bem, né, não ler, porque já está um pouco grande o vídeo. Mas eu tenho certeza que Deus falou com muita gente aqui, né? Como Ele tem falado comigo, como Ele tem me repreendido, como eu disse, até que eu venha, né? Até que a gente venha fazer a vontade dEle. E é isso, muitas vezes a gente não entende tanto sofrimento, a gente não entende muitas coisas que acontecem com a gente não entende, pensa que Deus nos abandonou, mas na verdade Deus repreende quem Ele ama. Se a gente está sendo repreendido, né, grandemente por Deus, é porque ainda a gente não está andando conforme a vontade de Deus. E a gente precisa ficar esperto nisso, ver onde a gente está errando, né? Ir orando, pedindo socorro a Deus, porque é o único jeito. E eu peço para que os irmãos venham me ajudar a fazer essa obra, como eu sempre peço, né? Compartilhando essa obra, porque essa obra não é minha, essa obra é de Deus. Foi Ele que tocou meu coração para estar aqui, ó, fazendo essa obra. Eu não quero sucesso, eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Mas eu não estou atrás de riqueza, não sou doido. Não estou atrás de ganhar dinheiro para ficar rico por aí, não sou doido. Né? Eu quero andar como Jesus andou. Na humildade, assim como Ele me fez e o que Ele me deu está ótimo. Né? Quem puder compartilhar, eu agradeço em nome de Jesus.